Bom dia para todo mundo, uma excelente sexta-feira a todos, que Oxalá nos abençoe. E vamos embora para a nossa cesta de reflexão de hoje, vamos lá? Antes disso, como sempre, de costume, deixa eu passar para vocês os nossos recados, as nossas agendas. Amanhã, às 18h30, teremos nosso toque de esquerda, tá? Então, você aí que está esperando pelo toque, esperando para passar em consulta, amanhã, às 18h30, toque de esquerda, tá? Eu sempre peço para as pessoas chegarem sempre um pouco mais cedo, porque quem conhece, quem já veio até aqui o barracão, sabe o quanto ele é pequeno. E não tem muitos lugares para sentar, se não me engano, acho que são no máximo 30 lugares para sentar, o resto acaba ficando de pé. Então, chega um pouco mais cedo, você ainda tem tem um tempo, não trabalha de sábado, consegue chegar, chega uns 20 minutos, uma meia hora mais cedo, assim você consegue sentar tranquilamente e não precisa ficar muito tempo de pé. Ainda mais também pelo calor que tá, né? Então, embora seja alto, arejado, mas ainda assim, todo mundo sabe o quanto tá calor e essas queimadas e as fumaças, tudo. Então, tenta chegar um pouco mais cedo para conseguir aproveitar. Tá certo, gente? Bom, então, recado é esse. Amanhã temos toque às 18h30 de esquerda. Na próxima quarta teremos nosso desenvolvimento, tá? Então, o assunto já é diferente. Essas sextas-feiras eu sempre trago um assunto voltado a uma reflexão, por isso que é sextas de reflexões. É um autoconhecimento, para que você se questione alguma coisa, que traga sempre uma importante mensagem, uma importância no questionamento e na reflexão sobre sentimentos, sobre emoções, claro, com um viés e com uma base totalmente, um alicerce espiritual, onde eles acabam me trazendo, passando informações, muito do que está nos próprios livros que eu tenho. Então, é mais este assunto. Nas quartas-feiras, aí é um assunto sempre mais voltado ao candomblé. Então, é sempre voltado às religiões de matrizes africanas, até africanas indígenas, vamos dizer assim, onde trago todos os tipos de informações, comento desde Exu, Orixá. Então, aí já é uma outra pegada e depois tem o desenvolvimento. Neste dia, especificamente, teremos o Bentinho, que vem também para conversar. Então, quem conhece o Bentinho, venha. Quem não conhece, venha também para conhecer, que é uma entidade maravilhosa, de uma sabedoria, de um conhecimento, de um humor muito grande, e assim, deixa uma mensagem, consegue tocar nossa alma de uma forma muito grandiosa. Então é bem bacana, venham para poder conhecer. E depois, somente no dia 28, aí no outro sábado não tem, aí no dia 28 teremos nosso toque de catiço. Tá certo, gente? Bom, vamos lá. O assunto de hoje, como você já conseguiu perceber, já viu aí, coloquei como dividir para conquistar. Uma frase bem conhecida, né? Uma frase bem antiga, que era utilizada na época da guerra, Napoleão, tudo tal, que utilizava muito essa frase, dividir para conquistar. Mas a ideia que eu tenho e que eu quero trazer hoje para você é a ideia de você ser uma pessoa solidária, sem ao mesmo tempo ser uma pessoa caridosa. Você vai entender onde está essa ideia do dividir. Principalmente porque o que eu quero trazer hoje para você, dentro de um ambiente, claro, de um ilê axé, de uma casa, de um barracão, de um ilu, não importa o nome que você conheça, o nome que você dê à sua estrutura. A ideia que eu quero trazer hoje para você é quebrar essa ideia da caridade. É trazer um conhecimento diferente para que você mude tanto o seu ponto de vista, a sua abordagem diante de um ilê, diante de uma comunidade em que você está, que isso, claro, pode se estender por não só ciclos ou lugares religiosos, mas isso pode se estender até para outros segmentos, mas que você consiga realmente ir muito além dessa simples palavrinha, caridade, e consegue entender o que significa. Porque uma coisa eu quero deixar bem claro para você, aqui dentro não existe caridade. O que existe é solidariedade. Exatamente. São duas palavras que aparentemente são similares, mas com um significado profundamente diferente uma da outra. E acho que você talvez esteja fazendo confusão. E é hoje, nessa live, nessa meia hora, eu sei que é um tempo muito curto, mas eu quero deixar bem claro para que você entenda a real diferença entre uma caridade e entre uma solidariedade, para que você consiga distinguir uma coisa da outra e saiba, primeiro, analisar até que ponto que você está equivocado dentro da sua interpretação, dentro da sua ação e dentro da sua resposta dentro do ilê em que você está. Então, claro, aparentemente as duas palavras têm a intenção de ajudar o próximo. Mas qual realmente ajuda? Qual delas realmente tem uma
influência, um desenvolvimento, uma percepção muito mais ativa e introspectiva a ponto de causar uma mudança. Então essa é a ideia de hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é com que você entenda que a caridade, muitas vezes, ela mantém as coisas já como estão. A solidariedade, ela transforma uma realidade. Ela tem o poder de ir muito mais além e transformar. Embora, como eu falei, ambos ajudam, a pessoa veja, entenda como ajudar o próximo como uma necessidade, sabe que realmente são profundamente diferentes em significados e em estrutura também. Em estrutura são completamente. Enquanto a caridade, quando você faz uma caridade, você mantém as coisas exatamente como elas estão, onde você não chega a mudar, transformar e criar uma realidade interna ou de desenvolvimento, ela se torna presente. Vamos explicar cada uma para que você entenda exatamente a diferença. Primeiro, a caridade, ela é um ato maravilhoso, é um ato generoso, mas é um ato sem alterar o ciclo que já existe. Quando você faz um ato de caridade a uma pessoa, sim, você está ajudando, você está fazendo bem para o outro, mas você não está conseguindo alterar o ciclo de realidade daquela pessoa. Você não está conseguindo transformar e causar uma mudança, uma modificação naquele padrão, naquele ciclo que a pessoa muitas vezes vem. Por isso que uma caridade atrai a outra, que leva a outra, que depende da outra, que depende, e a pessoa ela não consegue sair daquele ciclo. Segunda coisa, a caridade ela resolve aquela necessidade de uma vulnerabilidade que existe simplesmente de uma forma pontual e imediata. Então, quando eu faço alguma coisa, quando eu ajudo aquela pessoa, claro, eu ajudei aquela pessoa que está num processo ruim ou vulnerável, mas foi uma coisa extremamente imediata, numa situação completamente pontual naquela exata situação. Então, isso é a caridade. E você nota isso quando alguém chega e te pede um dinheiro, quando alguém pede uma comida. Tudo bem, você matou a fome daquela pessoa por aquele instante. 2, 3 horas depois, aquela pessoa vai permanecer com fome. Ah, pelo menos eu aliviei a fome naquele momento daquela pessoa. Sim, mas uma pessoa que tem como intuito e como meta de vida causar uma transformação na vida do outro, se você pode causar uma transformação onde essa transformação ela vai se estender e ela vai evitar com que a pessoa volte a passar pelo mesmo problema, você não acha que é muito mais positiva? Que não é muito mais assertiva essa atitude enquanto você realmente causou essa pequena diferença e que ao longo ela foi se apresentando como muita? Terceiro ponto. A caridade ela causa um certo alívio. Para quem dá, tanto para quem recebe. Você já percebeu? Quando você dá alguma coisa que alguém pede ou alguém precisa, aquela pessoa tem um alívio momentâneo, ou seja, é um alívio extremamente temporário, onde ela consegue, ufa, agora eu não vou passar fome, eu não sei amanhã. E você também sente aquele alívio agradável de tipo, eu ajudei uma pessoa, eu fiz bem, porque ajudar o próximo mexe com os nossos hormônios, faz com que a dopamina se aumenta também, assim como quando você agrada um animal, quando você faz alguma coisa, rega uma planta, tal. O conceito hormonal da própria dopamina, ela é aquele sentimento de não só de alívio, mas é aquele sentimento de mérito por algo em que você fez. Então, o quanto você muitas vezes dá alguma coisa, é como se você fosse recompensado. Então vem aquela sensação, nossa, eu ajudei uma pessoa. Aquela sensação agradável, aquela sensação bom, como se você estivesse recebendo realmente um mérito por aquela atitude. Como se fosse reconfortante aquilo. Então a caridade também ela causa isso. Só que assim, uma coisa que é extremamente nítida e não tem como negar. Ela causa uma limitação que mantém o mesmo processo sem causar transformação. Então é algo em que você faz, onde realmente você ajuda, mas você não causa aquela mudança, aquela transformação e altera um processo e um ciclo que você está com a intenção de mudar. Porque ao você dar uma comida para uma pessoa, se você pudesse, estou claro, usando o exemplo da comida, da alimentação, de um dinheiro, mas existem 1000 formas emocionais, não só físicas, financeiras, mas formas de estruturação emocional, mental, espiritual que você pode causar na pessoa. Então vamos, claro, aqui como o tempo é curto, eu preciso ser um pouco restrito, então estou dando um exemplo muito mais corriqueiro, do dia a dia, mas estenda essa ideia
para algo muito maior, onde você consegue interpretar emocionalmente, o quanto você consegue ajudar aquela pessoa em apoio, em afinidades, em estrutura para que ela aprenda a lidar com alguma coisa, aquela pessoa que não consegue ir para academia, mas precisa porque está com problema de saúde, está com problema circulatório, tem uma série de coisas, sobrepeso, colesterol e tal. E aí você também vai auxiliar com que aquela pessoa consiga manter aquele ciclo e mude aquele ciclo de vida e consiga ir para academia. Emocionalmente, então, é muito importante. Mentalmente, onde você estimula a pessoa a buscar um conhecimento e aquele conhecimento se torna uma prática diária, onde a pessoa vai cada vez mais abrindo a sua consciência. Espiritualmente, onde você dá um apoio espiritual, de conhecimento, compartilha realmente de bons momentos espirituais com o plano espiritual, com o orixá, com ancestrais, e você traz a pessoa para aquele reconhecimento da sua natureza, da sua ancestralidade. Então, sabe, vamos abrir a cabeça e ver todos os campos que vai causar essa alteração, e não simplesmente aquele momento, igual espiritualmente falando, a pessoa vem, ela toma um passe e vai embora. 3 semanas depois, uma semana depois, ela tá mal de novo, ela precisa voltar e tomar aquele passe da mesma forma. Porque ela não conseguiu descobrir exatamente a solidariedade que você está conjunto naquele momento, dando a informação para que ela mude aquele ciclo e transforme a vida dela. Então, e olha que coisa mais curiosa ainda. A caridade, eu acho extremamente desagradável porque você dá o que você tem em excesso. Geralmente, a uma pessoa que é miserável. Então a caridade, dificilmente, sim, raro, existem exceções, claro, mas do que você vai dar daquilo que você não tem. Geralmente você vai dar ou aquilo que você tem ou aquilo que você tem em excesso que não vai te fazer falta. Só que você dá à pessoa aquele dinheiro ou aquilo da caridade especificamente, só que assim, você nunca dá meios e estrutura para que a pessoa alcance um patamar igual ao seu. Olha que coisa surreal. Você dá alguma coisa, mas ela nunca chega ao mesmo patamar, ao mesmo nível de igualdade em que você está. Então você ajuda, você faz o bem, você dá a coisa, você tem o alívio, você sente essa necessidade de ter ajudado imediatamente a pessoa, porque a tua visão ainda é curta, não é uma visão longa, ainda é uma visão um pouco míope diante da noção de solidariedade e tal. E aí quando você tem essa sensação, você reconhece e percebe que ao você doar e você ajudar aquela pessoa, você dá apenas aquilo que você tem em excesso a uma pessoa que aparentemente não tem nada. Mas você não a estimula e dá condições para que ela consiga estar no mesmo patamar de igualdade que você. Então, olha que diferença. Vamos para a solidariedade agora para você entender. Primeira coisa, tem que entender que solidariedade é família. Casa de axé, casa de santo é família. Muitas pessoas entram dentro de uma roça, dentro de um candomblé, buscando essa caridade com essa ideia. E aí existe esse choque de realidade. E muitos não conseguem entender esse processo de família. E aí muitas vezes acabam se decepcionando e acabam saindo. Justamente porque não veem a caridade que são acostumados a ver. Mas também não abrem a cabeça para justamente perceber a solidariedade que existe. Primeiro, a solidariedade ela é muito mais do que um ato isolado. Além de ela causar uma transformação, ela envolve compromisso e engajamento para mudar uma situação. Então você vai ter um compromisso com aquela situação, com aquela pessoa. Existe muito mais um vínculo, um laço com aquela situação, com aquela pessoa. Envolve um engajamento seu e uma preocupação em relação ao próximo. Segunda coisa, ela gera uma oportunidade. Então quando você está sendo solidário, você está criando uma situação onde você dá aquela oportunidade para que aquela pessoa consiga, sim, estar no mesmo nível que você, para que todos cresçam juntos. É família, gente. É todo mundo crescer junto, a gente não deixa ninguém para trás, sabe? Você não vai deixar ninguém para trás. Então, ela tem muito mais um compromisso em criar esta oportunidade. E dentro desta condição, ela vai não só criar essa oportunidade, mas ela vai dar meios, ela vai dar ferramentas, ela vai impulsionar habilidades para que justamente a pessoa consiga, a partir dali, desenvolver essa sua característica, esse seu talento, essa sua habilidade, e que cresça, e todo mundo cresce junto. Então, ou seja, ela não é estender a mão ao outro, mas é dar a mão para o outro e caminhar junto. Olha como a mentalidade é completamente diferente. Porque senão você vira o famoso político populista, que é o que faz sucesso. Ele doa caridade o tempo todo. Mas continua tudo igual. Por quê? Porque um mês depois, ou na próxima eleição, ele vai continuar fazendo isso. Porque ele não tirou a pessoa daquela situação.
E isso é o que acontece dentro das igrejas, igreja evangélica, dentro de centro espírita, dentro de vários lugares de terreiros. As pessoas, elas mantêm, elas não querem empoderar o outro a dar as ferramentas, mostrar ao outro os seus poderes, as suas capacidades, as suas habilidades latentes, e muitas que estão em ebulição querendo vir para fora e querendo desenvolver. Não tem isso. Então, ou seja, gente, terreiro é família. Gente, talvez você não consiga justamente entender esse processo, porque enquanto você entra muitas vezes dentro de uma roça, você entra, você vem na gira, você faz o seu trabalho no toque e tal, 4 horinhas, vai embora e acabou. Mas você não percebe o ciclo, muitas vezes, de solidariedade que existe e que, na maioria das vezes, não acontece dentro do trabalho. Acontece em outros trabalhos externos que a casa faz. É muitas vezes numa consulta, é muitas vezes numa conversa, é num café com o pai de santo, com a mãe de santo ali batendo um papo, conversando, ajudando, fazendo. São as coisas que não estão no jornal, que ninguém mostra, que não está. Muitas vezes essa solidariedade ela está dentro do quarto de santo. Quando aquele irmão vai fazer um buri, ou quando aquele irmão vai fazer alguma coisa e está precisando, justamente, ou vai tirar um ebó porque está passando por uma necessidade, ou vai fazer um jogo específico porque naquele momento está passando por um problema, e aquele jogo, a pessoa busca aquele jogo muitas vezes por uma intenção de alívio, de alguma coisa. Então, enquanto a caridade ela mantém a pessoa naquele lugar em que está, claro, a solidariedade ela busca elevar todo mundo no mesmo patamar. É um crescimento mútuo e é uma ideia de família. E isso é fundamental que você entenda. Então você que está entrando numa roça e ainda não conseguiu sacar qual é, sabe, qual que é a vibe, é porque você está preso nessa ideia de caridade. Mas veja o quanto essa sua visão é completamente mínima, é limitada. Eu sempre gosto de falar, a caridade é fazer o bem. Como é que é? A caridade faz eu me sentir bem. A solidariedade é o bem. Eu acho que essa frase ela é muito verdadeira. Vou repetir para você entender. A caridade faz eu me sentir bem. Solidariedade é o bem. Porque você está causando essa transformação, você está mudando, você está alterando uma realidade, você está indo profundamente. E um terreiro, especificamente, uma família de axé, em um ebé, em um ebé aiê que existe, ou seja, o ebé urum, que é esse sagrado, mas nesse ebé aiê que a gente cria, essa comunidade de terra que a gente tende a criar, essa comunidade... Gente, ninguém fica para trás, todo mundo tem que prosperar junto, todo mundo tem que estar feliz junto, todo mundo tem que estar na mesma energia, na mesma egrégora, vibrando da mesma intensidade. Se você pega o próprio budismo, a joia do budismo, comunidade é uma delas. Comunidade, dentro das 3 grandes joias que o budismo ele traz como conhecimento, como iluminação, a comunidade é uma delas. Reconhecer a sua comunidade, aonde você está inserindo, é fundamental. Por isso que eu gosto de falar, claro, às vezes as pessoas não entendem muito essa solidariedade, mas entender que muitas vezes, tudo bem, vou deixar a caridade de lado e vou fazer um pouco mais de promoção social. Promover a pessoa em todos os sentidos, trazer a ela, ou seja, não mostrar o porquê ela está assim, mas como ela chegou nesse patamar e como eu posso muitas vezes tirar ela daquela situação e levar ela para um patamar muito mais ativo, um patamar muito maior. Então, ou seja, gente, começa a ver muito além daquele gesto imediato, vai além dessa doação. Ou seja, é partilhar conhecimento, é partilhar oportunidade, é partilhar momentos e situações. Isso é fundamental para que você consiga entender. Para que justamente você consiga perceber o quanto toda essa mudança e causar essa estrutura na vida do outro, ela não é só fundamental, mas ela é justamente necessária para que você, a partir dali, você também, de certa forma, seja beneficiado por aquilo. Ah, mas você está sendo egoísta. Não! Se eu quero um ambiente agradável e um ambiente feliz, eu obrigatoriamente preciso com que todos à minha volta estejam nessa mesma vibração. O próprio Buda chegou a falar, gente, eu já estou com o Buda na cabeça, o próprio Buda chegou a falar uma coisa muito importante, de que enquanto o último homem não ter o seu processo de iluminação, eu estaria ali esperando. Ou seja, ele vai ser o último que vai fechar a porta. Ele vai ficar ali esperando até o último se iluminar e fechar a porta, ele vai ser o último da fila. Então, olha o quanto ele tá eu tô junto. Eu tô aqui com vocês. Gente, a aula passada, o assunto foi umbral. Você que não conseguiu ver essa live, escuta, tá lá gravado, tá aí no Instagram, tá no Facebook. Gente, é fundamental.
É aqueles espíritos que estão ali, que estão junto com você naquela situação, que não abre a mão. Estão ali, mas sabe, reconhece aquilo. Então, gente, acima de tudo, você percebe que dentro da solidariedade, o que existe é um respeito pela dignidade do outro. Você não está simplesmente ajudando, dando, virando as costas e que ele continue com o problema. Não. Eu estou exatamente num envolvimento ativo na vida do outro, aonde justamente eu busco aquela diferença, aquela mudança, só que de forma muito mais profunda. Então eu gosto de falar que a gente fala, né, que dar o como é que é a frase, né? A caridade é você dar o peixe, mas não. Então, em vez de você dar o peixe, você ensina a pescar. Eu vou muito mais além. Eu acho que não é dar o peixe, é ensinar a pescar, é dar a vara, construir o lago e todo mundo pescar junto. Isso é família, isso é ilê, isso é comprometimento. Gente, você nunca ouviu falar da famosa heresia da separatividade? A grande Blavatsky falava isso na Voz do Silêncio, ela trouxe esse conhecimento, onde ela diz de forma muito objetiva isso. A heresia da separatividade, onde eu acho que o outro é diferente, é longe, está ali, eu não estou, onde eu não tenho, ou seja, nós estamos separados. Não existe essa separação, é todo mundo junto. Então, por isso que eu gosto dessa frase de, em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Mas não ensina somente a pescar. Dá a vara, constrói um lago todo mundo e vamos todo mundo ali pescar junto. Para que quanto mais pessoas pescando, mais peixe tem para a gente compartilhar e dividir. E aí a gente faz pirão, faz peixe frito, faz peixe assado, faz muqueca de peixe, a gente consegue fazer tudo. Isso é importante. Você vê que o próprio processo da vida não é só a escolha, o plantio e a colheita. Envolve a distribuição. Porque se você colhe e deixa tudo guardado, aquilo vai apodrecer. E aí? E o que você fez com aquilo? Cadê o lucro também que você teve com aquilo? Que é importante você lucrar com alguma coisa que você investiu. Não importa se o lucro é financeiro, se é emocional, mas que você teve um benefício também em relação àquilo. Então a caridade, claro, ela é bem intencionada, mas ainda assim ela é uma solução extremamente a curto prazo. Já a solidariedade, primeiro, eu vejo como um ato de justiça. Porque você tira a pessoa de uma situação e de um momento injusto. Outra, você resolve o problema de forma estrutural. Então você consegue causar uma mudança na vida da pessoa, aonde você vê a transformação dela. Você vê a mudança de hábito, você vê a mudança de atitude, você vê aquela pessoa que se procrastina o tempo todo, aquela pessoa que vive, às vezes, o tempo todo colocando o outro em primeiro lugar, o outro em primeiro lugar, vive uma vida completamente anulada, cuida dos outros, faz não sei o quê, mas você vê a vida dela é um bagaço. Claro, ela vai viver o lado bom de ajudar o próximo, mas também vai viver o lado ruim de estar num processo de anulação e ter perdido a sua identidade. Por um lado você tem algo bom, sim, mas por outro você tem algo pior. E na balança, qual que será que causa pior desconforto e atrasa o seu processo de evolução de identidade? Então muitas vezes eu fico até preocupado em justamente eu ser o responsável dessa mudança. Claro, a gente fala, dá conselho, faz ebó, faz isso, faz aquilo, mas também depende da pessoa se ver como prioridade. Porque se você está vendo ela e está colocando, mas ela não faz o trabalho dela, você fica atado, você fica amarrado. Você espera. Aí vem o Bentinho e fala para mim, não come a fruta do pé enquanto ela está verde, vai amarrar sua boca, espera amadurecer. Talvez a pessoa precise passar ainda por um processo mais contínuo disso para ter uma visão disso. Então, ou seja, a caridade, que é fundamental e que eu quero que fique justamente na tua mente para você quebrar esse paradigma, olha como isso, a partir de agora, dessa frase que eu vou te falar, você vai entender e você nunca mais vai defender a caridade. A caridade, ela mantém a desigualdade. A solidariedade, não. Ela quebra justamente a desigualdade. Por quê? Porque se eu faço a caridade, eu não tirei a pessoa de uma situação. Eu apenas temporariamente resolvi um problema dela. Ou seja, eu mantenho ela num processo de desigualdade, ou seja, eu mantenho ela justamente neste patamar desigual. A solidariedade, não. Ao eu dar elementos e estrutura, eu quebro a desigualdade. Não existe mais aquela diferença. E dentro de uma casa de axé não existe essa diferença. Claro, enquanto um tem mais conhecimento, o outro, mas todo mundo está junto. A intenção de todo mundo ali não é aprender, saudar, homenagear o seu orixá, aprender com o seu orixá, viver a espiritualidade. Qual que é a diferença de um e de outro? Se um está um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, não muda nada. Não muda nada. O que muda é que você sabe. Muda o quanto, como você aprendeu a ler, se você lê mais rápido ou mais devagar. O importante é que você sabe ler e você consegue se comunicar. Pronto, está resolvido. Ou seja, entenda, gente,
enquanto essa caridade, ela dá um alívio temporário, que acho que isso está bem óbvio do que você imagina, mas ela constrói uma desigualdade permanente, porque ela não sai disso. Já a solidariedade, ela constrói uma igualdade permanente. Porque dentro da ideia desse crescimento coletivo, o que você entende é que justamente existe o acolhimento. Porque a verdadeira família, ela caminha junto. Ela tá ali. Você não tem o outro só porque o outro tá mal ou porque o outro tá bem. Não tem essa questão de quem tá em cima, quem tá embaixo, quem precisa, quem depende. Não existe essa forma de avaliação. Não existe essa forma, ou seja, de olhar. Por isso que eu coloquei como dividir é conquistar. Agora começa a fazer sentido, porque a caridade é doar, solidariedade é dividir. É dividir oportunidades, conhecimento, situações, momentos. Isso é. E aí você conquista. Por quê? Porque se todos à sua volta conquista, você também é beneficiado com aquilo. Porque se alguém tem um conhecimento novo e busca uma informação nova ou tem uma experiência nova, você vai dividir também com aquela pessoa aquele conhecimento que ela teve, enquanto você está dividindo do outro. Olha como mudou a tua cabeça. Por isso que hoje, quando você for fazer uma caridade, pensa duas vezes e fala, calma, como eu posso transformar essa caridade em solidariedade e causar uma mudança nisso? Causar como? Como eu vou fazer isso? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Porque você que vê a minha live, você que é uma pessoa que está interessado justamente em fazer a diferença no mundo, eu acho que saber a diferença entre caridade e solidariedade é mais do que fundamental. É profundamente transformador na sua vida. Porque isso vai elevar o seu padrão espiritual, isso vai elevar o seu padrão moral a uma proporção, a um nível, a um patamar muito maior do que você imagina. Porque aí sim você está fazendo a diferença. Tá certo, gente? A ideia dessa era hoje. Espero que você tenha gostado dessa live. É uma live que eu já estou ensaiando para falar há muito tempo. Só que é uma live que eu queria estar muito inspirado para falar. E hoje eu estava inspirado justamente para falar esse assunto. Hoje a inspiração bateu, porque eu quero trazer esse amor que eu sinto, essa solidariedade que eu sinto, e que eu quero que você perceba isso, que você sinta isso também. Não quero vir aqui falar uma coisa simplesmente falada, sem com que você perceba exatamente o quanto isso também é importante para mim, e o quanto eu estou nessa busca, igual você. O quanto muitas vezes ainda eu faço a caridade, eu me pego me cobrando, sabe? Eu me policiando, Daniel. Pô, cadê a solidariedade nessa hora? Você podia ir além, você podia ter mudado, transformado. Veja que isso que você fez foi momentâneo, foi extremamente pequeno. Calma, você pode causar uma mudança estrutural. Entende? Bom, gente, os dois livros estão pela editorahercules.com.br. Você que está interessado, que não tem o livro ainda, tanto o Além do Olhar como o Novo Olhar, estão pela editorahercules.com.br. Entra lá, compra o livro, tanto o e-book quanto o livro físico. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, de costume, sempre leio um trecho. Hoje será um trecho bem rápido. Página 352. O voluntariado é muito mais do que uma simples caridade. Também envolve a compreensão de causas subjacentes dos problemas e a busca da solução sustentável. Por que o voluntário muitas vezes não cobra nada? Porque esse serviço não tem preço. A transformação real começa no plano mental, emocional e espiritual. Abordar a miséria no mundo requer uma mudança na forma como pensamos e sentimos o mundo, bem como uma ação prática. Cada um de nós pode ser parte dessa transformação, agindo de acordo com os nossos valores e crenças mais profundas. Então percebe que muitas vezes a raiz dessa mudança, ela não está no físico. O físico é apenas a materialização, é apenas a transformação daquilo que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente foi criado, foi pensado, foi muitas vezes planejado. Tá certo, gente? Bom, muito obrigado pela live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 18h30, toque de esquerda. Então, você que está esperando o toque de esquerda para vir bater um papo com o Exu, com a Pombagira, aí amanhã consulta às 18h30, tá? Gente, não chega tarde, tá? Eu estou deixando uma tolerância também de entrada para que as pessoas não fiquem entrando depois, no meio, tudo, e aí acaba sendo aquele sarceiro só. Então, está dando uma tolerância de 20 minutos no máximo. Mas, como sempre, chegue antes, tá? Para poder conseguir sentar, para poder participar e pegar o axé desde o começo, que é muito gostoso, é muito importante toda essa saudação, esse começo, para pegar todo esse axé. Então, amanhã, toque de esquerda, às 18h30. Quarta-feira, teremos nosso desenvolvimento também, nossa live, às 8 horas da noite. E depois o Bentinho. Tá certo, gente?
Um grande beijo a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe nessa sexta maravilhosa. Aproveite o dia, curta o dia, reflita sobre tudo isso que eu falei e não esquece aí dos 3C. Curte, comenta e compartilha. Assim que eu publico a live, todos esses comentários que vocês estão fazendo, infelizmente eu não consigo ver, porque o celular está bem distante e já a visão não permite. Então, infelizmente, eu não consigo ver. Eu sei que é pedir demais, mas se vocês puderem escrever novamente para que eu tenha esse acesso e saiba o que vocês estão escrevendo, os comentários que vocês estão fazendo, as perguntas que vocês estão colocando, porque eu não sei o porquê o meu Instagram ele tem uns probleminhas às vezes. Então, quando eu acabo de publicar, ele zera tudo. Tudo que foi comentado, publicado, que ele foi curtido, ele zera. Então, curtem novamente e comentam isso que vocês estão colocando, porque infelizmente eu não tenho acesso depois, tá bom, gente? Então, por favor, façam isso para mim, que eu vou ficar extremamente lisonjeado. Gente, um grande beijo, tchau, tchau, e até quem vem amanhã, até amanhã. Tchau, tchau.